Meu nome é Bia e eu quero desejar as boas-vindas ao nosso bate-papo com a Bia. O primeiro em formato de podcast, né? E a gente vai conversar um pouco sobre temas que interessam a qualidade de vida, bons hábitos da saúde. É um podcast que tem um patrocínio da Drogaria da Bia, que é a minha, claro, né? E é um sonho antigo que eu tinha já há bastante tempo. E é a primeira vez que a gente está fazendo no formato podcast. A gente está dando cor, som, formato a esse projeto, né? Uma temporada que a gente vai estar fazendo com 8 episódios, onde a gente vai estar tratando diversos assuntos da área de saúde. Então, se você está nos assistindo e quer dar uma sugestão para a gente de dicas, de temas, de profissionais que vocês queiram estar sugerindo, já entra no direct da Drogaria da Bia e manda uma mensagem para a gente que a gente vai estar trazendo esse bate-papo bem bacana aqui para você. Eu quero agradecer a equipe da Idealize, que está aqui gravando conosco, né, na pessoa do Matheus e da Luana. Agradecer ao Carlos Vieira, que está aqui nos assessorando também. A Contabilize, que disponibilizou esse espaço aqui para a gente estar gravando, né, esse momento. E a convidada de hoje, mais que especial, a gente fica se perguntando se ela é uma psicóloga escritora ou uma escritora psicóloga. Fabiana Dável, muito conhecida aqui na nossa região, ela tem um trabalho de psicologia com crianças e adolescentes. A gente vai estar conversando sobre vários assuntos hoje que são pertinentes para os papais, para as mamães, né, e também para as crianças e adolescentes, por que não? Fabiana, muito obrigada por estar aqui conosco e conta pra gente como começou a sua história com a psicologia. Primeiro eu queria agradecer o convite, a confiança, né? A gente sabe que quando a gente confia num profissional, a gente gostaria de escutar o que ele tem a dizer e muitas vezes passar para as pessoas que a gente gosta, né? Que a gente quer cuidar, então eu fico muito honrada com esse convite. Bem, minha história com a psicologia começou lá na faculdade, né? Antes disso, um pouco, não tinha um sonho de ser psicóloga, não. Não tinha quando eu sou criança, desde pequenininha, eu queria ser psicóloga, não tinha isso, não. A história e a biologia, que eram as duas disciplinas que eu gostava muito no ensino médio, me fizeram escolher essa profissão, e aí, na faculdade, me apaixonei por ela, né? Me encontrei lá de verdade. Então, eu fiz psicologia na Federal do Espírito Santo, depois eu fiz mestrado também lá, e aí, depois do mestrado, fui dar aula, né? Sou professora universitária também. Trabalhei na prefeitura de Castelo com adolescentes em conflito com a lei durante um tempo. Fiz pós-graduação em psicologia clínica, em gestão de políticas sociais. E aí, no meio da pandemia, me encontro psicóloga clínica, porque a demanda na pandemia foi muito grande, e aí eu entendi que estava na hora de eu ocupar também esse espaço, que não era apenas o espaço da sala de aula, né? Então, a minha trajetória é essa. Enquanto professora, eu trabalho há 11 anos já com a docência do ensino superior, trabalho atualmente com os cursos de psicologia e medicina aqui da nossa região. Então, sou professora de algumas áreas. E no consultório, além de crianças e adolescentes, que você já traz, né, também com adultos, idosos, gosto muito de trabalho com grupos também, né? Então, nesse caminho que eu me encontro aí na psicologia. Muito bacana. Nesse momento de pandemia, onde você percebeu essa necessidade de atuar clinicamente, muitos pais, de repente, perceberam que precisavam ir atrás de uma ajuda profissional para os filhos, para esses quadros de ansiedade. As crianças hoje têm acesso a muita informação. No momento que ficaram enclausuradas, tiveram mais acesso ainda às telas, às redes sociais, à internet. Você acha que isso pode ter influenciado esse comportamento da era digital nas famílias? Como que você acha que isso pode ter causado algum transtorno nesse sentido? Então, para a gente poder pensar um pouco, né, nessa questão da ansiedade, a gente diz que é muito importante na psicologia, primeiro, a gente entender determinadas situações, né? A ansiedade, efetivamente, é um sentimento humano, normal, todos nós precisamos da ansiedade para sobreviver, né? Se você for pensar biologicamente falando, a ansiedade foi importante para que os animais humanos, né, para que a gente pudesse sobreviver nessa sociedade. Só que a gente chega num momento histórico em que isso tem prejudicado bastante a nossa vida. E aí, primeiro, entender que existem tipos de ansiedade. Nem toda ansiedade, então, é patológica, nem toda ansiedade é muito isso, né? Assim, eu sou ansioso, é negativo. Isso, não necessariamente, né? Se você pensar, essa preocupação que você tem com o futuro, com as coisas que você tem que fazer, né, vai fazer com que você se prepare, vai fazer com que você planeje, vai fazer com que você tome cuidado, que você tenha... Antecipe é um problema, isso, né? Então, isso
isso, a ansiedade é uma coisa normal. E muitas vezes vai fazer com que você sonhe, né? Então, por exemplo, meu filho é muito ansioso porque vai ter um aniversário e ele fica pensando naquele aniversário. Gente, ele já está ali se imaginando, já está planejando o que ele vai fazer, ele já está curtindo, exatamente. Então, essa ansiedade expectativa não é necessariamente um problema, uma questão para as pessoas, né? É claro que muitas vezes essa ansiedade, né, pode trazer alguns desconfortos e aí a gente vai ter que tentar manejar. O menino fica sem dormir, o menino não come direito, o menino não presta atenção, então a gente vai ter que manejar, né? Ansiedade, transtorno, que veio muito pós-pandemia, né, de uma forma muito mais intensa, ela fala de uma certa preocupação com o futuro, em que o sujeito ele fica pensando catástrofes. Sim. Ele se imagina no futuro e ele se imagina no futuro vivendo uma situação de catástrofe mesmo. Né? Medo, né? Medo, morte, né? Isso, a base da ansiedade é o medo. Né? Então, ele fica, e se, né? E aí vamos pensar na pandemia, né? E se eu pegar coronavírus? E se eu morrer? Ou se minha mãe morrer? Se meu pai morrer? E se eu não estou vendo meu colega? E se eu não conseguir mais ser amigo dele? E se não mais eu puder ir para a escola brincar no parquinho, no caso da criança, exatamente. né? Exatamente. E se, e esses ICs, né, dessa ansiedade patológica, é que vai ser o problema, né? E aí, muitas vezes, com a informação que é diferente dos outros momentos, nós vivemos numa era da informação, e essa era da informação, né, com os meios digitais, possibilita que todos nós tenhamos acesso às informações. Então, inclusive as crianças. Inclusive as crianças, inclusive os adolescentes. Se você pensar antigamente, para você saber alguma coisa, às vezes você tinha que ligar a televisão, ver se estava passando um jornal naquele horário, né, para você saber as notícias, ou para você saber da vida da sua amiga, às vezes você tinha que ligar. Você tinha telefone, exatamente, né? Era uma coisa mais escassa. Aí eu lembro muito também da gente ter as enciclopédias, né, na escola. Só quem tinha um poder aquisitivo de classe média alta que tinha uma enciclopédia em casa. Então, se a gente queria ter acesso a algum assunto, a gente tinha que ir para uma biblioteca, ou agendar um horário, para ir lá pesquisar. Então, assim, o acesso à informação era mais limitado. Exatamente. E a internet, ela possibilita, então, que as pessoas elas tenham acesso à informação muito fácil. Sem filtro. Sem filtro. Muitas vezes essas informações fake news para tudo quanto é lado, né? Então, essas informações, elas causam ainda mais ansiedade, elas apavoram ainda mais, elas fazem com que a gente tenha a imaginação no futuro ainda pior, muitas vezes, né? E isso pode gerar transtornos, né, dos mais variados, inclusive o transtorno de ansiedade específico, né? Se a gente pensar nesse transtorno de ansiedade específico, o sujeito ele tem pensamentos muito ruins, repetitivos e também pode causar sintomas, né? Então eu posso ter todos os sintomas físicos de quem está sentindo um medo muito grande. Então eu tenho tontura, eu fico nauseado, eu tenho muitas vezes um desconforto gastrointestinal, eu tenho uma frequência cardíaca acelerada, né? Muitas vezes a pressão ela vai subir. Isso a gente vê muito no dia a dia da farmácia. A pessoa chega lá, vai aferir pressão, e aí você começa a conversar. Às vezes está alterado, às vezes não. Você se chateou com alguma coisa, você está ansioso por alguma coisa, e é onde a gente acaba descobrindo que às vezes a pessoa não tem nada. Aí você fala assim, vem aqui todo dia, vamos fazer um acompanhamento. Aí a pessoa vai no primeiro dia, está alterada a pressão, no segundo já não está tanto, aí você bate aquele papo, toma uma água. Quando vem depois de 5 dias, a pressão já está normal, a vida fala, então isso. Pode seguir a vida que era só emocional, se aborreceu, se estressou com alguma coisa. E aí, às vezes, né, as pessoas que têm transtorno, o pensamento, ele é muito intenso, muito forte. E aí, esses sintomas são igualmente fortes e acabam, inclusive, enfim, fazendo com que a pessoa fique em casa mesmo. Fabiana, me diz uma coisa, a partir de qual idade a família já pode estar procurando ajuda de um profissional? Ou melhor até, antes dessa pergunta, quais são os sinais ou sintomas que um familiar pode ver na criança, no adolescente, no adulto, em qualquer pessoa? Olha, está na hora de eu procurar um profissional, né? Já vi que não está algo natural, é algo que já está patológico. A gente sempre pensa assim, quando está tendo prejuízo na vida do sujeito, né? Então, qual é o sinal? O prejuízo social, né? O prejuízo pessoal e social já é o sinal de que você precisa procurar ajuda, né? Agora, a gente pode pensar também na psicologia como algo que não é apenas para o momento que você tem uma dificuldade, que você tem uma doença, né? A questão pode ser, a gente pode pensar em questões relacionadas à psicoeducação, né? A ajudar a conduzir determinados comportamentos. A gente pode pensar em autoconhecimento,
Então, assim, a gente pode buscar quando a gente vê que aquilo não é mais normal, que está tendo um prejuízo específico, mas a gente também pode buscar para desenvolver habilidades, para desenvolver várias questões na vida daquela criança, daquele adolescente, né? Então, eu vejo, por exemplo, que a criança ela não tem prejuízo nenhum, mas eu vejo que ela tem uma dificuldade, uma timidez, uma dificuldade de se comunicar, né? Talvez aí o psicólogo pode ajudar nesse sentido, entender determinadas coisas, desenvolver determinadas habilidades. Interessante isso que você está falando, porque a gente tem muito essa cultura antiga até, né? De falar assim, vai no psicólogo porque ela está com algum problema. E não é isso, né? Eu já fiz terapia na minha vida algumas vezes, gosto, mas acaba que a gente chega uma hora que a gente entra meio que na zona de conforto, e aí tá numa fase melhor, você vai passando sem. Mas eu falo assim que o plano de saúde já tinha que incluir como condição dos pacotes que a gente, né, de saúde que tem a terapia, que todos nós precisamos realmente tirar momentos para a gente cuidar. A gente não cuida da pele, a gente cuida do corpo, e por que não da mente? Exatamente, é autoconhecimento mesmo, né? Você entender seus limites, você desenvolver aquilo que você tem de bom também. A verdade que liberta, né? Porque você se conhecendo, você se liberta às vezes de alguma dificuldade ou de alguma insegurança. E se transforma muitas vezes, né? Então a terapia, ela é para quem tem problemas, questões, transtornos, né? Tudo aquilo que está descrito lá no DSM, que é o livrinho com as doenças, com os transtornos mentais, mas não só, também, né? Mas não só. E em relação às crianças, assim, a partir de qual idade que o profissional consegue já fazer algum tratamento, algum acompanhamento, né? A partir de que idade? Então não tem muito isso, né? Cada profissional ele vai ter aí a sua área de atuação, né? E aí a gente pode pensar em crianças que vão desenvolver determinadas habilidades, até mesmo antes de falar, né? E aí o profissional ele vai trabalhar com isso, né? Enfim, nós não temos muito uma determinação etária, né? Vai ser muito de cada situação e de cada profissional, né? Então você pode encontrar assim, olha, fulano de tal, né, vai trabalhar apenas a partir do momento que a criança fala, né? Porque a psicologia, o objeto de estudo dela principal é a fala, né? Então, se você pensar pela fala que a gente vai entender o sujeito, que a gente vai entender o que está se passando na cabeça dele, como uma televisão, né, um computador. A gente não vê os fios assim, né? A gente vê como ele funciona. E só tem como saber como ele funciona quando você mexe com ele. Só tem como saber como você funciona quando você fala. Então a gente vai trabalhar com a fala especificamente. Então alguns profissionais vão dizer, quando ele começar a falar. Outros profissionais, dependendo da situação, né? Antes da fala, antes desse processo de comunicação verbal. E aí se a gente pensar, né? E a pessoa que não se comunica verbalmente? Nós também temos profissionais que têm toda a capacidade, por exemplo, de atendimento em libras, ou até mesmo outras formas comunicativas que a gente pode desenvolver para poder entrar em contato com aquela criança e com o mundo interior dela. Fantástico, fantástico. E Fabiana, voltando ao assunto das redes sociais, né? A gente viu que não existem filtros mais, né? Hoje os adolescentes, as crianças, eles têm acesso a muita informação. Como que você acha que isso pode estar impactando no comportamento dessas crianças e adolescentes? Então, a primeira coisa, né, que a gente consegue perceber, que muitos pais falam, né, que esse menino está entediado, né? Olha, mas não tem nada para fazer e tal. E aí a internet ela vem para dar essa aceleração na vida, né? Então é o tempo todo você rolando a barrinha e você vendo alguma novidade, né? E isso tem causado questões mesmo, né? Se você pensar, quando você está em tédio, no tédio você cria, no tédio você pensa, no tédio você faz vida. A criança desenha, inventa um brinquedo diferente. Isso. Então pensa numa história, vai brincar de alguma coisa, pega, né? Enfim, vive, né? E aí a internet, a primeira coisa que ela tira é esse tédio, porque é tudo sempre muito novo. Quase nunca acaba as bolinhas, né, de Twister que você vai passando, né? Você fica ali, você fica infinito. O TikTok, então, é infinito, né? O dedo vai... Exatamente. Então, esse é o primeiro impacto significativo, eu acredito, assim, né? Você não ter tempo para pensar em nada e criar, né? Você está sempre conectado, sempre vendo novo, sempre vendo algo diferente, né? Então, esse é um impacto importante. O outro essa comparação que você tem o tempo todo com uma vida que não é de verdade, muitas vezes. Uma vida que é uma vida de rede social. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes é uma vida de rede social. E se você pensar, né, na sua autoestima, por exemplo, né, tanto na tua questão corporal, a sua imagem, a sua autoimagem, quanto aquilo que você acha que você é, o seu autoconceito, e essa comparação
que você tem com situações que são surreais para a sua autoimagem, para o seu autoconceito, a gente vê questões de problemas de autoestima mesmo, com as crianças e adolescentes já vivenciando, partindo disso que eles veem, né, nessa rede social. Eles não têm uma maturidade, né, para entender que aquilo não é o momento, ou que aquilo não é adequado para a idade dele, porque aí eles não eram para receber essa informação neste momento da vida. Se isso impacta a gente de maneira significativa, imagina um cérebro em desenvolvimento, né, que está dando conta. O cérebro questionador do adolescente, né, que tudo questiona, que te pergunta, que indaga, que te enfrenta, né? E muitas vezes causa muito impacto na vida da família mesmo, né? Então, as redes sociais são muito boas, eu não estou tirando os benefícios. Você mesmo disse, não, antigamente a gente tinha que comprar uma enciclopédia, agendar um horário, ir numa biblioteca. Agora você tem tudo na mão, é facilidade, ajuda muito, né? Desenvolve muito os aspectos cognitivos. Mas como tudo na vida, a gente tem que usar com sabedoria. E provavelmente essa questão da pandemia também trouxe favoreceu esse desequilíbrio, porque a ociosidade, muitas vezes, a pessoa estava presa dentro de casa, ela não tinha o que fazer, e aí a criança, a mãe dá para o menino sossegar no celular, vê esse videozinho aí para você ficar quieto e tal, e isso acabou acelerando esse processo. E aí, assim, não é só a mãe dar pro menino, né? Ela também fica na internet, né? Sim. Então acaba não conversando. Às vezes a conversa se dá mandando vídeo de... Às vezes numa rodinha de amigos eles estão mandando mensagens uns para os outros, né? A gente fica achando que eles estão quietos, eles estão conversando um com o outro na mensagem. Estamos todos contaminados. Fabiane, conta pra gente, você recentemente lançou um livro, né, voltado para o público infantil, e o que ele traz pra gente de informação? Então, o livro chama Julieta Não Quer Se Vestir, né, esse livrinho aqui. Ele foi lançado pela editora Sinopsis, uma editora de psicologia, né, além de livros de historinhas mesmo, ele também produz livros das mais diversas áreas. E aí a Julieta não queria se vestir porque ela tinha uma opinião muito própria daquilo que era bonito para ela, daquilo que ela gostava, e muitas vezes aquela opinião não era a mesma da família, né? Então ela entra em conflito muitas vezes em casa, e todas as vezes que ela ia se vestir, ela ficava chateada, tinha briga, etc e tal, né? Então o livrinho ele vai pensar um pouco esse processo de construção social do vestir, porque o que a gente veste, a forma que a gente veste, tudo isso faz parte da cultura que a gente vive, do momento que a gente vive, da história que a gente vive, e muitas vezes causa sim conflito, né, porque as pessoas são diferentes e gostariam de coisas diferentes. E vai falar também um pouco desse relacionamento dentro de casa, o que eu posso fazer, né, muitas vezes para tentar fazer com que a criança entenda a importância da vestimenta, de algumas vestimentas, né, enfim, né, vai pensar em algumas estratégias, pensar em algumas formas daquela família dialogar para conseguir pensar junto com essa criança, considerando a opinião dessa criança, considerando o pensar dessa criança, a reflexão dessa criança, em como sair dessa situação para que fique bom para todos, né? Até pouco tempo, a gente pode pensar na criança como uma coisa que não pensava, que não tinha opinião, então muitas vezes a gente não considerava a criança como gente, pessoa, né? E acho que aqui especialmente a gente vai buscar essa imagem diferenciada da criança, né? Como um ser que pensa, que sente, que se posiciona, né? E muitas vezes essa posição não vai ser considerada por essa sociedade, e aí a gente vai pensar nessas estratégias de lidar com essas questões. Nós temos algumas condições psicológicas, né, que muitos podem desenvolver hipersensibilidade a determinadas texturas, vestimentas mesmo, né? Então, os autistas, por exemplo, pode ter essa característica, né? Então, aqui também tem algumas estratégias para a gente lidar com esse público, né? Mais que a problematização do vestido. Do dia a dia. Mas, na verdade, então, esse é um livro para a família também, não só para a criança, mas também para todo mundo que se relaciona de alguma forma. Isso. Né? E também uma atenção especial para quem tem essas condições, como um autista, ou às vezes uma criança que tem uma dificuldade de entender determinadas coisas, isso vai estar contribuindo. Isso aí. Muito bacana. E para esses papais e mamães, hoje, no dia a dia de hoje, desses adolescentes, dessas crianças, você tem alguma dica? O que você acha que seria legal, bacana, para você estar dividindo conosco assim, em relação ao seu conhecimento? Olha, eu fico, sempre que algum pai vem falar alguma coisa, se queixar de alguma coisa, eu reparo muito naquilo que ele traz para mim, né?
Quando eu percebo que o pai está incomodado, que ele está preocupado, que ele está refletindo, eu digo sempre que o caminho é por aí, né? A educação é a coisa mais difícil que existe. E para a gente educar, a gente passa primeiro pelo processo de repetição. Então, se você for pensar, né, como que eu vou aprender a tocar violão? O tocar violão, para se tornar automático, é um pouquinho por dia, é de novo, mais uma vez e mais uma vez. E aí quando o pai diz assim, a mãe diz, né, nossa, mas eu já falei isso 1000 vezes. Eu falo, tá no caminho certo. Todo mundo fala isso. Tá no caminho É por aí certo. mesmo. É isso aí. A repetição ela é fundamental para o processo. É desafiador, né? Criar nossos filhos, nossas crianças, é desafiador. Então, o que eu posso falar para esse pai, para essa mãe? Que ele se ouça, que ele reflita, que ele possa ouvir o outro. Isso é fundamental. Não é só escutar. Escutar é simples. Sim. Qualquer um escuta. Realmente ouvir, né? Pensar sobre o que o outro falou. Isso é fundamental. Dar ao outro a possibilidade de falar e escutar. Então, que ele se ouça, que ele ouça o outro, que ele não desista. Se ele acredita que aquilo é importante para o filho dele, para a criança, para o adolescente, que ele repita, e às vezes repita de outras formas, né? Porque às vezes não dá certo porque a gente está fazendo do mesmo jeito. E a gente tem caminhos distintos, né? Esse poder criativo que é inerente do humano, ele também pode ser pensado nesse processo educacional. E aí, mais legal ainda seria, Bia, se a gente construísse essas rotas junto. Por isso a importância do diálogo, né? Então não é do jeito que eu quero e às vezes nem do jeito que ele quer. É do nosso jeito, a gente criar aí um meio termo. E cada ser é único, né? Uns aprendem mais ouvindo, outros vendo, outros experimentando, né? Eu acho que isso que é o bacana, a gente ter a percepção de saber como cada um filho, de repente, a gente vai ter que... Eu, por exemplo, sou mãe de 2. Cada uma tem uma personalidade, então a abordagem também tem que ser diferente, né? Às vezes vai ter aquele que você tem que contar uma história para que ele possa entender, através de um livro, por exemplo. E às vezes vai ter aquele que não, se você só mostrar, ó, é assim, é melhor, ele vai entender. Ou então aquele que vai ter que experimentar aquela sensação para que ele possa adquirir aquele conhecimento. Então, assim, cada ser é único, eu vejo dessa forma também. E aí, por isso que a gente não tem receita para todo mundo, né? Como que fazer com uma pessoa que tem ansiedade? Depende. Eu vou conversar com ela, eu vou pensar quais são as questões que estão passando pela cabeça dela, quais são os pensamentos, porque somos seres irrepetíveis mesmo. Fantástico. Gente, o tempo passou muito rápido e a nossa conversa foi maravilhosa para mim. Muito obrigada, Fabiana. Eu quero, assim, te agradecer demais por ter dito sim ao nosso convite. Foi muito esclarecedor para mim, não só como profissional da área de saúde, mas também como mãe, como ser humano, como filha, né, como esposa, porque a gente precisa ter essa maturidade para entender determinadas coisas em todos os segmentos da vida da gente, né? Não só na fase da criança, do adolescente, na fase adulta. Então, para mim, sim, fantástico. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez, eu que agradeço o convite, o apoio, né? A gente mora numa cidade pequena, e aí lançar um livro no Brasil... Aproveitando a oportunidade, aonde que a gente encontra esse livro, né? Todo mundo vai ficar se perguntando. Então, o livro a gente consegue encontrar lá no Ocupational Center, que é aqui em Castelo, onde eu atendo isso, aqui em Castelo, no Ocupational Center, ou no site da Sinopsis, SINOPSYS. A gente pode colocar também no Instagram da farmácia, né? Para quem tiver interesse, tá procurando. Isso aí, só buscar lá no Google mesmo, né? Julieta Não Quer Se Vestir, e aí vai ter o linkzinho lá pro site da Sinopsis. Legal. Eu trouxe aqui para você umas lembrancinhas da farmácia, para te agradecer pela participação. Muito obrigada, olha que bolsa linda. Eu também queria te presentear com um livrinho. Amei, muito obrigada. No final tem uma dedicatória para você e para suas meninas. Obrigada, nós vamos adorar. Pessoal, muito obrigada por terem assistido o nosso bate-papo. Foi maravilhoso ouvir essas informações fantásticas com a Fabiana. E mais uma vez, se você quer dar uma dica para a gente do assunto que vocês querem ouvir aqui, ou do profissional que vocês querem estar trocando uma ideia junto comigo aqui no Bate-Papo com a Bia, manda um direct para a gente, siga a gente aqui no nosso canal, que a gente vai ficar muito feliz em receber essas dicas de vocês, tá bom? Muito obrigada, até o próximo, se Deus quiser.